Olá a todos! Há filmes que são clássicos, há filmes que são de culto e depois há filmes que são simplesmente diferentes de tudo o resto. Hoje vamos mergulhar num desses casos, A Sombra do Caçador, de 1955. Uma obra que é difícil de arrumar numa só gaveta. É um pouco conto de fadas, um pouco filme de terror e muito, muito cinema. Para começar a perceber A Sombra do Caçador, temos de olhar para um paradoxo inacreditável. Quando saiu, foi um fracasso, mas um fracasso a todos os níveis, de crítica e de público. Hoje em dia, é visto por quase toda a gente como uma obra-prima absoluta. Então, a grande questão é, como é que se passa de um desastre total a um clássico intemporal? Para a descobrir, vamos fazer uma pequena viagem. Primeiro, vamos perceber o porquê do seu fracasso inicial. Depois, vamos analisar a figura central, o tal caçador. A seguir, mergulhamos no seu estilo visual único, quase um conto de fadas sombrio. Vamos explorar a luta entre o bem e o mal no centro da história e, por fim, vamos ver o legado impressionante que deixou. Vamos a isso então. Comecemos pelo início. A história de como um fracasso se pode revelar, bem, genial. E a história começa aqui. Este foi o primeiro e o último filme realizado pelo lendário ator Charles Laughton. Pensem nisto, a recepção foi tão, mas tão má, que ele ficou completamente desiludido e nunca mais se sentou na cadeira de realizador. É uma verdadeira tragédia pensar no que o cinema pode ter perdido ali. E esta cronologia conta uma história longa e, francamente, um bocado triste. Tudo começa com um livro de sucesso em 53. 2 anos depois, o filme estreia e ninguém percebe o que está a ver. 7 anos mais tarde, Laughton morre, convencido de que a sua única obra como realizador tinha sido um falhanço. Foi preciso esperar quase 40 anos para que o filme fosse oficialmente reconhecido como um tesouro cultural. Mas ok, vamos agora ao coração do filme. Aquilo que, sejamos honestos, fica gravado na memória de toda a gente. O vilão. A história da mão direita e da mão esquerda. Quem viu o filme, de certeza que se arrepiou ao ouvir isto. E nunca mais se esqueceu das tatuagens Love e Hate nos nós dos dedos do reverendo Harry Powell. É a apresentação perfeita para uma das personagens mais magnéticas e aterradoras da história do cinema. Mas afinal, quem é este Harry Powell? Bom, ele é um camaleão, um vigarista com um dom para a palavra que usa a religião como uma arma. Ele está convencido de que tem uma missão de Deus, castigar mulheres que ele acha impuras. A interpretação de Robert Mitchum é absolutamente brilhante, porque ele consegue ser, ao mesmo tempo, um psicopata que nos gela o sangue e uma figura quase cômica, um palhaço. Ele é o retrato da falsidade religiosa e aquela sua navalha de ponta e mola é um símbolo claro da sua sexualidade violenta e reprimida. A genialidade disto não está só na personagem. Está, e muito, na forma como tudo nos é mostrado. Vamos ver como Laughton criou este universo visual tão único. O próprio Laughton tinha a descrição perfeita. Uma espécie de conto da carochinha, de pesadelo. A ideia dele nunca foi ser realista. Pelo contrário, era mergulhar num sonho, ou melhor, num pesadelo, visto através dos olhos inocentes e assustados de uma criança. E para criar esse pesadelo visual, ele foi buscar inspiração a um sítio muito específico, o expressionismo alemão. O que é isto, basicamente? É usar a imagem para mostrar o que vai na alma das personagens. Sombras muito carregadas, cenários que parecem tortos, distorcidos, tudo para criar uma sensação de angústia e de subjetividade. E o diretor de fotografia, Stanley Curtis, fez um trabalho absolutamente magistral. E esta imagem é um exemplo perfeito, não é? Vejam só o jogo de luz e sombra, o famoso chiaroscuro. Os cenários parecem saídos de um livro de histórias, quase de papel, e os ângulos da câmara, tudo é feito para nos sentirmos pequenos, desorientados, tal como as crianças da história. O resultado é este, uma paisagem de sonho assombrosa que mistura o belo e o horrível de uma forma que nunca mais esquecemos. E se calhar nenhuma imagem capta melhor essa mistura do que esta. A descrição do livro já é de arrepiar, mas vir isto no ecrã, o corpo da mãe, Willa, no fundo do rio, com o cabelo a flutuar como se fosse erva debaixo d'água, é das cenas mais poéticas e ao mesmo tempo mais macabras de sempre. Fica connosco. Mas o filme não é só imagem. Tem um debate moral muito, muito forte no seu centro. Um verdadeiro confronto entre duas formas de ver o mundo e a fé. É, no fundo, um conto de duas fés. De um lado temos Harry Powell, o falso profeta, e do outro a sua antítese completa, Rachel Cooper, a verdadeira crente. O filme não deixa qualquer dúvida sobre qual das duas é a genuína. E este quadro resume o contraste de forma claríssima. Powell fala muito, mas não tem integridade nenhuma. Rachel vive a sua fé, dedica-se aos outros. A ideologia de Powell é fanatismo puro, distorcido, misógino. A de Rachel é uma fé forte, sim,
mas com uma boa dose de desconfiança do mundo. E o mais importante, um caça os mais vulneráveis, enquanto a outra, interpretada pela gigante Lillian Gish, é o seu escudo. E é Rachel que nos dá a chave para o tema do filme todo com esta frase. É um mundo difícil para as coisas pequenas. No fundo, é sobre isso. É sobre a fragilidade da inocência num mundo que pode ser muito, muito cruel. E sobre a necessidade de a proteger. Ok, então chegamos à pergunta final. Afinal, por que um filme que foi um fiasco tão grande é hoje esta lenda do cinema? A resposta, no fundo, é bastante simples. Estava completamente à frente do seu tempo. Imaginem, em 1955, as pessoas não estavam preparadas para isto. Um filme que era terror, mas também conto de fadas, que era super estilizado, quase um filme de autor, o público e a crítica não souberam o que fazer com aquilo. A sua redescoberta levou anos. Começou com os críticos da Nouvelle Vague em França, que viram logo ali a genialidade. Mais tarde, realizadores mais recentes, como o Martin Scorsese ou os irmãos Coen, começaram a falar dele como uma inspiração fundamental. A sua linguagem visual, no fundo, antecipou um cinema mais livre, mais pessoal. E hoje, bem, hoje é considerado uma peça única e essencial da história do cinema americano. E para terminar, fica esta reflexão. O Harry Powell é assustador, sim, mas em muitos momentos ele é ridículo, é um palhaço. E, no entanto, o poder que ele consegue ter é imenso. E talvez isso seja o mais assustador de tudo, ver como figuras que parecem quase uma anedota podem, na verdade, ser incrivelmente perigosas. Soa familiar? É uma pergunta que o filme nos deixou em 1955 e que, se calhar, hoje é mais relevante do que nunca.